Bom dia a todos. É bom vê-los aqui. Normalmente Steve e eu estamos na Inglaterra neste último domingo, então não tive a mínima ideia de quantas pessoas iam estar. Eu, na minha cabeça, pensei 5, então somos mais do que 5, então. Então, acabamos de celebrar o Natal. E que tenham estado como amigos ou familiares. Espero que entre as refeições, os jogos, o tempo de convívio com pessoas, tenham conseguido pausar por um momento para recordar o motivo desta celebração. Que Deus veio ao nosso mundo para morrer na cruz e levar os nossos pecados e a nossa vergonha. O Natal lembra-nos que a alegria chegou, a esperança chegou e que Deus deu o primeiro passo em direção a nós, a um relacionamento conosco. E na semana passada, o Sandro lembrou-nos maravilhosamente da necessidade absoluta da cruz e que não podemos salvar a nós mesmos. A nossa salvação vem de Jesus e da sua morte na cruz. Este último domingo vamos aprofundar o que é o pecado. Não é um tema muito feliz para terminar este ano, mas é um tema fundamental. E vamos pensar por que o nosso pecado é importante e o que Jesus nos chama a fazer em relação ao nosso pecado. Mas antes disso, estamos no final de 2025 e normalmente esta é uma época em que refletimos sobre o ano que passou e muitas vezes tentamos pensar em resoluções sobre como queremos melhorar as nossas vidas no ano que vai começar. Seja em relação à nossa saúde, aos nossos relacionamentos, às nossas finanças, ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional ou simplesmente qual hobby queremos começar. Mas eu acho que a questão mais importante sobre a qual podemos refletir é esta. Como tem sido a minha relação com Deus em 2025? Se tivesse de descrever o teu relacionamento com Deus no ano que passou, quais palavras usarias? Era uma relação próxima, íntimo, uma relação um pouco distante, está a crescer, está estagnado, se calhar desafiante. O que tal usamos uma imagem para nos ajudar? Se a tua relação com Deus fosse como uma casa, como seria essa casa? Uma cabana, uma casa abandonada e vazia, um pequeno apartamento no qual Deus está contigo, mas tem espaço limitado para agir. Ou talvez a tua relação com Deus tenha sido como o Palácio de Sintra ou a residência presidencial, abundante e bela. Ou, provavelmente, para a maioria de nós, está entre os dois. Mas o que é a nossa resposta a esta pergunta e como é a nossa relação com Deus tem a ver com pecado? Tem a ver tudo com pecado. O John Piper, o pastor americano, definiu o pecado da seguinte forma: pecar é qualquer sentimento, pensamento, palavra ou ação que vem de um coração que não valoriza a Deus acima de todas as outras coisas. O pecado vem de um coração que prefere qualquer coisa acima de Deus. Um coração que não valoriza Deus acima de todas as outras pessoas e todas as outras coisas. Ou, em outras palavras, o pecado afeta o amargo do nosso relacionamento com Deus. Não podemos ter um relacionamento florescente com Deus sem nos importarmos com o pecado. A passagem que vamos ler tem algumas das imagens mais fortes, duras e chocantes do Novo Testamento. Não são palavras fáceis,
que vamos ler juntos agora, mas são essenciais para vivermos para Cristo aqui hoje. Então vamos ler o que Jesus diz em Marcos 9, versículos 38 a 50, se querem procurar. Então, Marcos 9, 38 a 50, diz: João diz a Jesus: Mestre, vimos um homem a expulsar espíritos maus em teu nome e proibimos-lo, porque não é um dos nossos. Jesus respondeu: Não o impeçam, porque ninguém pode fazer milagres em meu nome e logo a seguir dizer mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Todo aquele que vos der um simples copo de água em meu nome, por seres de Cristo, garanto-vos que será recompensado. Jesus acrescentou: Mas todo aquele que fizer cair em pecado algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que atirassem esta pessoa ao mar como uma pedra de moinho atada ao pescoço. Portanto, se a tua mão te fizer pecar, corta-a. É melhor entrares no céu com uma só mão do que teres as duas e ires para o inferno, onde o fogo está sempre aceso. Ali os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te fizer pecar, corta-o. É melhor entrares no céu com um só pé do que teres os dois e ires para o inferno, onde os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. E se um de teus olhos te fizer pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que teres os dois e ires para o inferno, onde os seus vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. Porque todos serão temperados pelo fogo, tal como o sal tempera os alimentos. O sal é bom, mas se perder as suas qualidades, como poderão salgar com ele? Procure cada um temperar bem a sua vida e vivem todos em paz uns com os outros. A primeira coisa que esta passagem nos mostra é que o pecado está em todos nós. Como Cristo, o pecado já não reina na minha vida, mas continua nela. 1 João 1, versículo 8 diz: Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós próprios e faltamos à verdade. E Salmos 14, versículo 3 diz: Todos seguirem maus caminhos, todos igualmente se perverterão. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Mesmo que sejamos salvos da condenação do pecado, estamos a caminhar rumo à santidade, então ainda pecamos. Vivemos numa guerra constante entre o nosso pecado e seguir Jesus e precisamos ter humildade de reconhecer que ainda pecamos e, se formos honestos, não valorizamos a Deus acima de todas as coisas o tempo todo. Por exemplo, se eu for honesta, preocupo-me mais com o que eu quero do que com o que Deus quer. Ou eu prefiro ficar no meu pequeno grupo de amigos do que ter de acolher outras pessoas e conversar com pessoas que não conheço tão bem. Ou prefiro ver Netflix do que ler a minha Bíblia. Estamos numa guerra espiritual real e é sério. Alguns meses Deus usou uma situação para revelar o meu pecado a mim, para me lembrar que não sou melhor do que ninguém e que não devo me surpreender quando reajo mal ou desejo coisas mundanas ou magoo outras pessoas, porque o pecado ainda permanece em mim. Na passagem vemos o que considero um ótimo exemplo do pecado de orgulho sobre o qual o Sandro falou na semana passada. O discípulo João se aproximou de Jesus e ele diz: Olha, Jesus, vimos um homem expulsando os espíritos maus em teu nome
e proibimos a ele porque ele não faz parte do nosso grupinho, não conhecemos ele. A resposta de Jesus mostra o quanto João e os outros discípulos estavam errados em sua ação. Ele diz, por quê? Por que fizeste isso? Não deviam tê-lo impedido. Pessoalmente, eu acho que o João estava à espera de ser elogiado, parabéns, fizeste bem. Mas em vez disso, ele é repreendido. A realidade é que os discípulos deveriam estar alegres. Aquele homem tinha impedido uma obra do diabo. Algo que, em versículo 18 do capítulo, lemos que nem mesmo os discípulos conseguiam fazer. Então, por que os discípulos impedirem o homem? Ciúme? Ele podia fazer algo que eles não podiam? Desejo de status? Eles eram os discípulos de Jesus e deviam ser procurados por pessoas que queriam milagres? Se claro, orgulho, como o Sandro falou. Eles eram quem conheciam Jesus e definiam quem fazia parte do povo de Deus e quem não fazia. Os discípulos viam claramente esse homem e o que ele estava a fazer como um problema. A prioridade deles eram eles mesmos, a sua compreensão limitada e o desejo de controle. A prioridade de Jesus era o reino. Mesmo esse exemplo simples nos diz algo. Quantas vezes gostamos de decidir quem está dentro e quem está fora? Como somos rápidos a criticar e julgar os outros, especialmente os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Achamos que nós temos a maneira 100% de seguir Cristo e que todos os outros estão errados. Que eles precisam mudar. Se ao menos nos ouvissem, o pensassem, o agissem como nós. Mas o problema com essa ideia é que as outras pessoas não são o problema. Eu sou o problema. O problema está em mim. Em Marcos 7, versículo 20 a 23, Jesus nos diz, aquilo que vem de dentro das pessoas é que as torna impuras. Do seu íntimo vêm os maus pensamentos e tudo o que leva à imoralidade, ao roubo, ao crime, ao adultério, à avareza, à malícia, à mentira, à desvasidão, à inveja, à calúnia, ao orgulho e à loucura. Todos esses males vêm do íntimo das pessoas e é isso que as torna impuras. O problema é o meu coração, a minha natureza, o meu caráter, que tão rapidamente coloca a mim mesmo, as pessoas, os meus desejos e objetos que são importantes para mim acima de Deus. O pecado está em todos nós. Ele distorce os nossos corações para desejar todas as outras coisas mais do que Deus. Mas por que o pecado é importante? Precisamos realmente levar o pecado a sério? Sim, precisamos. Porque a consequência do pecado é o inferno. Mas nós vivemos num mundo que banaliza o pecado e o inferno. Seja dizendo, mentir não é tão mau. Ou quando alguém nos magoou, está justificado em querer vingar-se. Ou quando vivemos como se o inferno fosse uma notícia velha. Algo do passado que os pregadores na rua gritarem, vais para o inferno se não conheces Jesus. Mas agora sabemos melhor. Falar de inferno não vai ajudar ninguém a conhecer Jesus. A realidade é que não gostamos de pensar no inferno, nem falar sobre ele. Mas o pecado é sério porque o inferno é real.
Mesmo que pecamos apenas uma vez na vida, por exemplo, magoamos alguém com comentários ofensivos, ou mentimos, ou olhamos com alguém com luxaria, então nos tornamos legalmente culpados perante Deus. Tiago 2, versículos 10 e 11 diz: Pois aquele que cumpre os mandamentos da lei, mas despreza um só deles, é como se os tivesse desprezado a todos. Deus que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Se matares alguém, ainda que não cometas adultério, tornas-te transgressor da lei. E podemos colocar qualquer outra coisa, mentir, qualquer outra coisa em vez de matar o adultério. Quando nos tornamos culpados perante Deus, há consequências. Assim como se infringimos a lei aqui em Portugal, temos de pagar as consequências. Seja uma multa, serviço comunitário, prisão. As consequências do nosso pecado são a separação eterna de Deus. Somos incapazes de ter uma relação com Ele. E a Bíblia chama isso inferno. Inferno é real, é assustador, é destruição e decadência sem fim. 3 vezes na passagem temos este refrão, onde os seus vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. O inferno é o castigo final. Se tu, como eu, achas a ideia de inferno desconfortável, então ótimo. Devemos estar desconfortável, porque como podemos ficar bem com a ideia dos nossos colegas, nossos amigos, até os nossos familiares, indo para o inferno, para a separação eterna de Deus. Nós temos um ditado em inglês, e não sei se vocês têm em português, mas queremos ter o bolo e comê-lo. Vocês têm algo? Ter o bolo e comê-lo. Acho que vem de França, de Maria Antoinette. Ou seja, vou explicar. Isso quer dizer, nós queremos as boas novas do céu, mas apagar o inferno. Só queremos o melhor. Mas o céu só é uma boa notícia por causa das más notícias do pecado e do inferno. O céu mostra-nos o quanto Deus nos ama, pois o amor não pode ser indiferente. Se alguém que amamos está a arruinar a sua vida, tomando decisões prejudiciais, não ficamos apenas sentados a ver a sua vida a desmoronar. Nós os alertamos, damos conselhos e sofremos com ele. O autor Dane Ortlund escreveu: O inferno é a ausência do Senhor Jesus Cristo, mas a presença de Deus em ira justa e reta. A justiça, santidade e perfeição de Deus significam que nossas transgressões exigem punição. Não podemos ter um Deus de amor sem um Deus de justiça perfeita. Curiosamente, Jesus falou sobre o inferno mais do que outra pessoa no Novo Testamento, mas ele falou principalmente sobre isso aos seus discípulos e pessoas que pensavam que eram santos, que estavam bem. As pessoas que sabiam que eram pecadores, ele falou sobre o céu. E esta é a situação na nossa passagem de hoje. Jesus está a falar aos discípulos, alertando-os sobre a gravidade do pecado e a realidade do inferno, para que não se conformem com o pecado. O pecado não é grave apenas porque o inferno é real, mas também é grave por causa das suas consequências nesta vida. A melhor descrição
que já ouvi é que o pecado é como um cancro. É prejudicial. Mais ou menos. Espalha-se e destrói-nos a nós e aos outros. Traz dor e consequências terríveis. E é preciso removê-lo por completo. O pecado é o oposto completo de tudo o que há de bom no caráter de Deus. O pecado é grave tanto nesta vida quanto após a nossa morte. No versículo 42, Jesus usa uma imagem grotesca e chocante. Ele diz: mas todo aquele que fizer cair em pecado algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que atirassem essa pessoa ao mar como uma pedra de moinho atado ao pescoço. Essa é uma imagem chocante. Ele diz que é melhor afogar-se do que levar outros a pecar. Esta imagem forte nos lembra que não podemos ser indiferentes ao impacto que o nosso pecado tem sobre os outros. No versículo 43, Jesus passa de falar sobre as consequências do pecado sobre os outros para o seu impacto nas nossas próprias vidas. É muito mais fácil nos culpar outras pessoas, eventos, circunstâncias pelos nossos pecados. Até quando pedimos desculpa, muitas vezes dizemos algo como: desculpa por ter gritado, estou muito cansado. Ou desculpa, mas a outra pessoa começou. Se ele não me tivesse olhado assim ou julgado, eu não teria reagido daquela maneira. Mesmo aqui, estamos a tentar desculpar-nos. É o cansaço, não é mim. Ou é outra pessoa, não foi realmente eu. Mas Jesus, ele está mais preocupado em olhar dentro de nós mesmos e não para fatores externos. Porque, como vimos anteriormente, o nosso pecado vem do nosso coração. Nos nossos versículos 43 a 48, Jesus usa a ideia de diferentes partes do corpo para nos ajudar a pensar sobre o impacto do nosso pecado. Estas diferentes partes do corpo também nos ajudam a pensar sobre as diferentes maneiras pelas quais podemos pecar. As nossas mãos refletem as nossas ações pecaminosas. Violência, abuso, mentira, roubo, assassinato, adultério. Os nossos pés levam-nos aos lugares onde sabemos que provavelmente seremos tentados. E as nossas atitudes vêm dos nossos olhos, o que vemos, o que desejamos, no qual nos concentramos. A nossa raiva, luxaria, julgamentos que fazemos sobre as outras pessoas, cobiça, a nossa necessidade de estar certo. As mãos, os pés e os olhos são exemplos que mostram como o pecado afeta todas as partes das nossas vidas. Pode mudar para outro slide. Os nossos pensamentos, palavras, ações e atitudes. Deixa-me dar um exemplo concreto disso. Pode também mudar. Próximo slide. O Natal é conhecido por ser uma época de excessos, com abundância de comida e bebida. Mas quando desejamos regularmente mais e mais comida e comemos excessivamente e com ganância, a Bíblia chama isso o pecado de gula. Então, como os nossos olhos vemos a comida e desejamos, os nossos pés nos levam até onde a comida está
para que as nossas mãos para que nós possamos usar as nossas mãos para comê-lo. É um exemplo um pouco estúpido, mas é a altura do ano, então faz sentido. Pode mudar para o próximo slide. Na passagem lemos que se a tua mão te fizer pecar, corta-o. Noutra versão, a frase se tua mão te faz tropeçar, corta-a. Obrigada. Gosto muito desta imagem, porque quando pecamos, tropeçamos na nossa relação com Deus. Deixamos de o ver claramente e de o seguir de todo o coração. E é mais provável que tropecemos no escuro. Mas há esperança. Se estou a tropeçar no escuro, tipo no meu quarto, quando eu vou para a casa de banho no meio da noite, tudo o que preciso fazer é ligar a luz. E depois consigo ver claramente. No Salmo 119, versículo 105, lemos: a tua palavra é o farol que me guia e a luz do meu caminho. A palavra de Deus traz luz às nossas vidas. Quando a lemos regularmente, começamos a amar mais a Deus, a reconhecer a nossa necessidade dele e o nosso pecado. E desejamos ser mais como Cristo. Se não lês a palavra de Deus regularmente, o que estás à espera? A Bíblia é uma ferramenta essencial na nossa luta contra o pecado e na obediência a Cristo. Ler a Bíblia não nos vai impedir de pecar, mas é uma das principais maneiras pelas quais Deus nos transforma. Há um provérbio que diz o seguinte: planta um pensamento, colhe uma ação. Planta uma ação, colhe um hábito. Planta um hábito, colhe um caráter. Planta um caráter, colhe um destino. Vocês já ouviram este? Eu gosto muito deste provérbio. Em última análise, o nosso destino é a vida eterna ou a condenação eterna. E é por isso que Jesus nos chama a fazermos ações extremas em relação ao nosso pecado. Cortar a nossa mão ou o nosso pé, arrancar os nossos olhos. Ele não quer dizer que devemos literalmente cortar as nossas mãos, ou nossos pés, ou arrancar os nossos olhos. Mas que mesmo que lidar com o nosso pecado seja tão doloroso quanto cortar uma mão ou um pé ou arrancar o nosso olho, temos de fazê-lo. Não é pecado que vale a pena ir para o inferno. Vamos voltar à ideia de que o pecado é como um cancro. Quando alguém vai ao médico para ser tratado, o médico faz absolutamente tudo o que pode para eliminar o cancro e garantir que ele não vai voltar. Da mesma forma, precisamos matar o pecado nas nossas vidas. Ou ele vai nos matar. Precisamos lidar com o nosso pecado imediatamente, de forma decisiva, consistente e radical. Se alguma coisa nos impede de seguir Jesus, então ela deve ser eliminada. Ser discípulo de Cristo é difícil, exige sacrifício. Mesmo que seja algo que pareça bom, mas que em última análise nos afasta de Cristo. Pode ser redes sociais, um relacionamento, um passatempo, qualquer coisa que seja. Se sabemos que os nossos corações são suscetíveis a algo, não ficamos apenas à espera, torcer para não pecar,
mas elaboramos uma estratégia para não nos impedir de pecar no futuro. Uma das estratégias do diabo é: podes lidar com isso amanhã. Mas precisamos de responder ao nosso pecado imediatamente. Efésios 4, versículos 26 a 27 diz: E se porventura se irritarem contra alguém, não lhe façam mal. Não devem deixar que o sol se ponha sem terem dominado a vossa irritação. Não se deixem apanhar pelo diabo. Deus chama-nos a reconciliar e resolver a raiva rapidamente. O diabo quer que a nossa raiva se agrave e se transforme em amargura e ressentimento. Ao não lidar com o nosso pecado, permite que ele cresça nos nossos corações, o que leva à complacência e muitas vezes a não lidar com o nosso pecado de todo. Se formos honestas, a maioria de nós não lida com o nosso pecado de forma imediata, decisiva, consistente ou radical. Deixamos-los repousar e apodrecer até que deixamos de estar conscientes do seu impacto nas nossas vidas. Portanto, talvez a primeira coisa que precisamos de fazer a partir desta passagem seja pedir a Deus que Ele nos revele o nosso pecado. Que nos mostre qual é a primeira ação que precisamos de tomar para lidar com o nosso pecado. E adotamos esta abordagem decisiva, imediata, consistente e radical em relação ao nosso pecado, porque Deus nos chama a sermos sal neste mundo, para temperar bem a sua vida e viverem em paz uns com os outros. Devemos imitar o seu caráter para com aqueles que nos rodeiam. Mas quando permitimos que o pecado permaneça e cresça nas nossas vidas, somos como sal que perdeu o seu sabor. E sal apenas em nome e é inútil. No versículo 49, lemos: Porque todos serão temperados pelo fogo, tal como o sal tempera os alimentos. Esta expressão só está encontrada no Evangelho de Marcos. E a maioria dos teólogos dizem que é uma das expressões mais difíceis do Novo Testamento, que eu fiquei feliz ao ouvir isso, porque quando eu li eu não entendi nada desta frase. Então, é bom quando os teólogos também tenham dificuldade. Alguns pensam que o todos neste versículo se refere apenas aos cristãos. Os crentes estão a ser purificados pelo fogo do sofrimento e das dificuldades, no qual têm de estar dispostos a dar uma mão, uma pena, o tudo para seguir a Deus. Mas assim como o sal conserva os alimentos, as provações e os sofrimentos levarão as nossas vidas a serem agradáveis a Deus. 1 Pedro 1, versículo 7 diz: Eles servem para pôr à prova o valor da vossa fé, até o ouro que pode ser destruído é posto à prova do fogo. Também a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, tem de ser posta à prova, para ser considerada digna de louvor, de glória e de honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Outros teólogos entendem que o todos, no versículo 49, significa tanto cristãos como não cristãos. Os não cristãos passarão para o fogo do julgamento de Deus, pois não aceitarem o perdão de Cristo pelos seus pecados na cruz. Mas os cristãos experimentem o fogo purificador e limpador de Deus. Que este versículo seja entendido como se referindo apenas aos cristãos, ou tanto aos cristãos e não cristãos. A consequência para nós, seguidores de Cristo, é o mesmo.
O processo de passar pelo fogo purificador dói. Pode custar-nos um braço, uma perna, um relacionamento, um hobby, o nosso orgulho, a autoestima, mas vale a pena dar tudo por Deus. O fogo revela a nossa fé como genuína. Deus quer purificar-nos completamente do nosso pecado para que possamos ser discípulos eficazes de Cristo. No início, eu perguntei que tipo de casa é a tua relação com Deus. E quero terminar com esta citação de C.S. Lewis, que é teólogo e autor dos livros de Nárnia. E ele diz isso. Imagina-te como uma casa viva. Deus entra para reconstruir esta casa. No início, talvez consigas entender o que Ele está a fazer. Ele está a consertar os esgotos, a tapar os buracos no telhado e assim por diante. Sabias que esses trabalhos precisavam de ser feitos e por isso não ficas surpreendido. Mas de repente, ele começa a derrubar a casa de uma forma que dói terrivelmente e não parece fazer sentido. O que ele está a fazer? A explicação é que ele está a construir uma casa bem diferente daquela que imaginavas. Acrescentando uma nova ali, colocando um andar extra ali, construindo torres, fazendo pátios. Pensava que estavas a ser transformado num pequeno apartamento distante, mas ele está a construir um palácio e pretende vir morar nele. Todos nós somos obras em construção. Lidar com o nosso pecado de forma imediata, decisiva, consistente e radical é doloroso e desconfortável. Podemos questionar o que Deus está a fazer, mas amigos, Ele está a transformar as nossas vidas em palácios no qual Ele quer e vai morar. E esta é a grande notícia do Evangelho. Ele não apenas nos salva do nosso pecado e do inferno, mas a sua graça amorosa deseja nos transformar cada vez mais à imagem de Cristo. Ele não quer que nos contentamos com o nosso relacionamento com Ele, com a forma que Ele já nos transformou e com o pecado que Ele já lidou. Ele quer mais. João 10, versículo 10, nos diz que Jesus veio para que pudemos ter vida e tê-la em abundância. Portanto, ao refletirmos sobre o ano que passou e olhamos para o 2026, vamos permitir que Deus nos transforme em palácios de seu Espírito, nos quais lidamos com o nosso pecado e somos transformados a cada dia mais no caráter de Cristo. Esta é a nossa esperança e alegria. Somos encontrados em Cristo e que Cristo habite cada vez mais em nós. Amém. Eu vou orar para terminar. Deus, obrigada pela tua palavra e obrigada pelas partes da tua palavra que são difíceis, que são desconfortáveis, como a passagem de hoje, Senhor. Obrigada que mesmo nas passagens desconfortantes que são difíceis para nós entender, tu queres falar conosco. Tu queres nos advertir, tu queres nos encorajar. E obrigada, Senhor, que tu queres tudo de nós. Tu queres transformar as nossas vidas em palácios para ti. Palácios do teu Espírito, em que possamos ser sal e luz neste mundo para as pessoas que nos rodeiam, Senhor. Perdoa-nos que muitas vezes
Nós estamos contentes com o pequeno apartamento das nossas vidas que estamos, Senhor. Que nós não queremos ou nem podemos imaginar o palácio que queres construir em nós. E perdoa-nos que muitas vezes nós não te temos como, não te valorizamos acima de todas as outras coisas. E pessoas, desejos, Senhor. No final deste ano e quando olhamos para o ano que vem, Senhor, ajuda-nos a termos tempo de refletir, de olhar bem para nossas vidas, de se tiver pecados que precisamos lidar, para que tu possas trabalhar cada vez mais nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a lidar de forma imediata, decisiva, consistente e radical com o nosso pecado. E ajuda-nos a partilhar mais uns com os outros sobre o nosso pecado, Senhor. E não temos medo de partilhar as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, porque todos estamos no mesmo caminho. Nenhum de nós é perfeito, Senhor. E precisamos de um e outro para realmente nós sermos mais como tu. Então te louvamos esta manhã, te adoramos, porque tu não só salvou-nos do pecado e do inferno e separação interna contigo, mas tu salvou-nos para estarmos eternamente contigo e para sermos cada vez mais como tu. Amém.